Se você já se viu no meio de um projeto cheio de problemas e que você se pergunta, como é que a gente não previu isso antes? O que aconteceu? Hoje eu vou ensinar como é que a gente transforma problemas em lição aprendida. E a partir disso a gente consegue melhorar os projetos, transformando eles mais previsíveis e tudo isso. A Emery Pro executou o que eu vou mostrar, então eu vou mostrar na real o que aconteceu, que a gente realizava projetos de 4 meses de implantação de um Microsoft PPM. Hoje a gente implanta em um mês só. Então, vou mostrar como é que a gente faz isso, como é que a gente trabalha e como a gente transformou a empresa. A gente cresceu várias vezes por causa disso, tá? Então, é isso que eu tenho por hoje e vamos ao vídeo. Bom, então, para acessar, para começar, a gente precisa acessar os problemas. Para isso, você tem o Planner, né, normal. Então, você entrando aqui, você tem o Planner, planner.cloud.microsoft, ou mesmo clicando lá no Office 365, a gente vai ter o Planner aqui, ó. Então, eu posso clicar aqui e acessar o Planner, tá? E daí eu consigo enxergar meus projetos, os fixos aqui, se for algum que eu não esteja enxergando, dá para enxergar também clicando meus planos, tá? Porém, assim, nesse local a gente não vai ter riscos, tá? A gente não consegue tratar nem riscos nem problemas, a gente não pode tratar, não trata nada a respeito de gestão do projeto com listas auxiliares. Para isso, é preciso usar a versão de produção, que é o Planner Power Apps. O Planner Power Apps, a gente levanta ele, a TI de vocês pode levantar, e daí a partir disso a gente consegue ter esse ambiente e trabalhar em cima dos projetos. Porém, se você trabalhar com eles nativamente, você vai ter que criar essa lista, tudo dá um bom trabalho. Eu vou mostrar isso, o que a ML Pro desenvolveu relacionado a isso. Tá? Então aqui está um ambiente que é da ML Pro, onde a gente tem ali os cronogramas, então eu posso enxergar esses cronogramas, entrar num cronograma específico, enxergar o que a gente tem ali lista a lista, tá? Então eu tenho a lista de riscos, a lista de problemas, eu vou ter também o detalhamento do projeto, mas agora, hoje a gente vai falar sobre problemas e lição aprendida, né? Então, a primeira coisa de lição aprendida, a gente trabalhar com o problema, verificar como é que a gente registrar esses problemas, trabalhar com isso, colocar esses meus problemas, eu poder cadastrar novos problemas, eu posso clicar aqui em novo problema, eu posso também, posso preencher todos os campos na mão, ou simplesmente arrastar um documento específico, eu dei Ctrl V aqui, só tá, eu copiei e colei um documento que tem um problema específico, ele vai pegar e cadastrar esse problema, tá? E as informações básicas que ele achou nesse documento com IA, tá? E vai indicar algumas informações. Eu tenho que ir validando ou mesmo aceitar todas as informações. Posso vir aqui aceitar de ambiente externo? Ah, não, é financeiro, é uma outra área, tudo. Posso selecionar externo, tá ok. Então eu posso pegar também, selecionar o responsável, ele não selecionou aqui, eu vou lá selecionar eu mesmo, vai aparecer as minhas informações. Posso pegar e colocar a descrição, tudo certinho. Lição aprendida não tem ainda, porque eu estou cadastrando aí no problema. A intenção é a gente cadastrar ele e depois no final do projeto fazer a lição aprendida, tá? Posso colocar o impacto, prioridade dele é alta, e a data para ele, a data de vencimento, quando a gente coloca. Então vou lá e colocar uma data específica, tem que ser superior à data de hoje, né? Então vou lá. E aqui a data quando eu cadastro um problema a data de vencimento, a ideia é o seguinte, eu tenho lá um problema. Qual é a data que tem de resolução? Quando está previsto resolver? Até dia 16, essa semana precisa estar resolvido, foi quando me prometeram. Então ele pega, eu cadastro isso, ele está sob controle, né? Porque tem até essa data. E depois, quando ultrapassa essa data, eu consigo enxergar um pouquinho mais ali de, de informação, tá? Então tenho, vai entrar em vermelho, quer dizer, ele está com tá atrasado, né? Então o problema tem um período que estava previsto, está terminando esse problema, resolvendo esse problema, não resolveu no prazo adequado, então ele está atrasado, então é mais crítico porque foi prometido resolver numa data e não foi resolvido. Então é só para dar um destaque maior em relação a isso, isso é bem interessante. Aqui, por exemplo, esse é crítico, né? Então eu consigo ver a prioridade. Um outro jeito de enxergar os problemas é eu enxergar em relação aos projetos, então estou lá trabalhando com os projetos, e como é que eu vou enxergar esses meus problemas? Então eu posso lá enxergar os projetos, enxergar que problema tem
problema que está atrasado, que assim não foi resolvido no prazo adequado, ou mesmo algum que esteja tudo ok, mas a pessoa está falando sobre ele. O detalhe é que isso pode ser um instrumento para validação quem está usando ou não, tudo para que todos comecem a usar. Na ML Pro, o pessoal começou a usar quando a gente começou a usar esse relatório. E daí o que acontece? A pessoa falava de um problema e não tinha o problema aqui. O que a gente fez? A gente começou a perguntar, mas ué, por que não está cadastrado aqui? E a pessoa começou a cadastrar. Qual a consequência disso? Na hora que a gente encerrava o projeto, não era desculpa porque o projeto atrasou, sempre tinha uma desculpa padrão, sempre era o problema era o cliente, só que isso não era real. E a pessoa acaba esquecendo porque tinha problemas novos, nem era culpa do GP, mas ela não registrava aquilo, então acabava se perdendo informação. Qual o motivo real do atraso? Era sempre desculpas e não pontos que a gente podia melhorar. O que a gente começou a ver? A gente começou a tratar, assim que a gente começou a colocar esses problemas, a gente começou a tratar esses problemas. Tá? No caso aqui, se eu pegar um projeto que está com um problema aqui, no final do projeto a gente pegava, entrava aqui dentro, olhava esses problemas resolvidos e a gente ia conversando sobre cada um deles. E a grande pergunta é, tá bom, esse problema pode se repetir? Essa é a primeira pergunta. Então, e qual que foi a minha surpresa quando a gente começou a fazer isso? É que 99%, 98% dos problemas, sim, podia acontecer novamente. Tá, se pode acontecer novamente, a segunda pergunta é: o que a gente vai fazer para que ele não aconteça novamente ou o que a gente vai tomar de atitude para que esse problema se torne menor, tá? E daí a gente mudou a reunião de kickoff, a gente mudou contrato, a gente mexeu na programação, porque muitas vezes a gente subia o programa, estava com erro, a pessoa corrigia no cliente, só que não corrigia no modelo. O que acontece? Na próxima vez que tinha, acontecia de novo. Agora, como a gente registra todos os problemas, automaticamente esses problemas ficam aparecendo aqui e a gente pega e tem que tratar eles. E daí, tratando eles, a gente resolve sistemicamente. Então, com isso, teve uma grande melhoria na implantação da ferramenta. Projetos que levavam, em média, 4 meses, hoje levam um só. E quando leva mais tempo, a gente registra isso como risco, tá? São riscos ou mesmo problemas que têm muita relação com o cliente. Por exemplo, o cliente foi lá e não liberou acesso. Se não liberou acesso, a gente não conseguiu fazer a tempo. Então fica bem claro, porque o cliente fica ciente disso, ele tem um relatório que ele recebe dos problemas, tá? Então um pouco disso. O grande detalhe é registrar os problemas para a lição aprendida, no final do projeto fazer uma reunião de encerramento desse projeto e no final dessa reunião de encerramento perguntar o que a gente vai mudar para que isso não aconteça novamente e daí a gente tomar atitudes, seja numa documentação de procedimento, alterar a documentação de procedimento, alterar como é que eu contrato as pessoas, como é que o cronograma, tem um modelo de cronograma, e alterar o modelo de cronograma pode ser uma alternativa também. Tá? Então, a ML Pro pode auxiliar isso também nesse processo de conhecimento ali, de definir um cronograma modelo, tudo para vocês, tá ok? Então é isso que eu tinha por hoje. Se você se interessou por isso e quer saber mais sobre isso, ou mesmo que a gente auxilie nesse processo de implantação, de lição aprendida, tudo, a gente pode fazer isso, tá ok? Entre em contato com a gente, na descrição tem o contato meu, tá? Fique à vontade para marcar uma reunião. A grande maioria das reuniões sou eu mesmo que apresento, tá? Então a gente conversa um pouquinho, detalha o seu problema, a gente realiza, tá? Tem 3 pessoas que apresentam, mas eu sou, acho que o que mais apresenta, tá? Se pedir para eu apresentar, eu apresento também. Pode colocar na descrição lá quando solicita a reunião. Se tiver dúvidas, pode colocar nos comentários. A gente sempre responde todas, eu respondo todas, fique à vontade. Aproveita para dar o like, se inscrever no canal, fique à vontade. E precisando, eu estou à disposição. Obrigado e até mais.